Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de informática no módulo de Photoshop. Bem, pessoal, já com o meu Photoshop aberto aqui no meu computador, eu vou abrir uma imagem, tá? No Photoshop, eu vou criar um novo arquivo baseado em uma imagem, utilizando o comando File, Open ou Ctrl O. Eu vou selecionar a imagem de uma noiva que eu já baixei da internet aqui através do Google Fotos. Você também pode baixar aí no seu computador, ok? Vou dar o comando abrir, selecionar essa imagem, ou dois cliques, ou o comando abrir após selecioná-la. Vou desbloquear a camada background. E na aula de hoje, aí, iniciando, nós vamos ensinar aqui um efeito muito interessante e muito utilizado na área da fotografia, tá? É um recurso bem utilizado e bem interessante e precisa de coisas simples, tá? Recursos simples do Photoshop para que cheguemos a esse resultado. A primeira coisa é duplicar a camada, tá? A layer 0 aqui, que é a imagem, vamos chamá-la de noiva, tá? A imagem original. E vou arrastá-la até o papelzinho aqui do lado da lixeira, tá vendo esse papelzinho aqui do lado, ó? Que é para você criar uma nova camada. Eu vou arrastar para cá para ele duplicar essa camada, tá? Também poderia utilizar o comando Ctrl J para esse processo. Então eu tenho a noiva, a camada noiva, que é original, e a noiva copy, que seria a camada de cima, né? Seria a camada 2. E aí, pessoal, a imagem que está em cima é a copy, né? A cópia. E nessa cópia aqui que está selecionada, nós vamos utilizar o comando Image Adjustments. E aqui em Adjustments vamos usar o Hue Saturation, tá? Em Hue Saturation, nós vamos retirar toda a saturação da imagem. Na verdade, nós vamos negativar porque ela está zerada, tá vendo? Nós vamos colocar ela em menos 100. E quando colocamos em menos 100, isso faz com que a imagem fique sem cor, tá? A saturação é responsável pelo ajuste de cor da imagem, tá? É o que fica responsável em deixar algo na imagem, as cores quentes principalmente, em evidência, ou caso você queira tirar essa evidência, essa força de um determinado tom, principalmente os tons quentes, você vai removendo ou diminuindo essa saturação, tá? Nesse caso nós vamos negativar, vamos colocar em menos 100 para deixar aí a imagem sem cor alguma, ok? Vamos dar um ok aqui para confirmar. E com a ferramenta borracha, vamos selecionar a ferramenta borracha do Photoshop. Aqui em propriedades vamos deixar aqui mais ou menos com 90, 95 pixels. E vamos utilizar aqui, ó, um brush do tipo Soft Round, que é o suave, tá? O pincel mais suave aí que nós temos para trabalhar. Na verdade é borracha, né? Borracha com uma circunferência suave. E com a borrachinha com a circunferência suave nós vamos... eu vou aumentar um pouco por conta do tamanho do buquê. Dá pra gente trabalhar um pouco mais de tamanho, tá? Porque o buquê é grande. E aí nós vamos clicando e arrastando, ó. Observa a suavidade em que ele apaga, tá vendo? E aí ele vai revelando a cor do buquê, ok? E aí, se eu quiser, eu posso aproximar aqui e trabalhar o que de repente eu não atingi ainda. Mas na verdade já está bem revelado aqui a cor do buquê original, tá vendo? Então, com certeza, se você já viu aí um book de noiva, né, um ensaio de noiva ou algo do gênero, ou de casamento ou algo do gênero, com certeza você já viu esse tipo de efeito, né? E como que funciona esse efeito? É bem simples. Você precisa de duas camadas e a sobreposição das camadas vai criar esse efeito. Na verdade, você está vendo aqui é uma camada com a noiva e outra camada com o buquê. E o que eu fiz foi justamente apagar o buquê preto e branco que estava na camada de cima, ou seja, nessa camadinha aqui
cópia, tá? Que está na parte de cima. Então essa camada de cima exibe a noiva sem o buquê, porque eu apaguei esse buquê. E o buquê que está sendo exibido é basicamente o buquê da noiva de baixo, da camada de baixo. Então eu vou tirar a camada de baixo para vocês verem aí o que aconteceu. Olha lá, exatamente isso aqui, ó. Eu simplesmente apaguei o buquê da de cima e a de baixo simplesmente exibe o que eu apaguei, tá? Então é um efeito bem interessante, ó, que o Photoshop disponibiliza, manual, né, através da criatividade. Um recurso bem interessante que nós podemos criar, que é muito utilizado no mercado aí de edição e de fotografia, tá? Um efeito bem interessante. Vou clicar aqui na camada, perdão, no menu File New. Vou criar um novo documento simples, tá? Ó, International Paper A4 centímetros, tipo de cor CMYK. Vamos dar um OK, apenas para a gente ter um novo documento mesmo. Vou desbloquear a camada plano de fundo e vamos falar sobre a ferramenta Brush ou Pincel, que é essa aqui, ó. Para que serve o Brush ou o Pincel? Ele tem o objetivo aí de possibilitar que a gente venha pintar ou utilizar a nossa criatividade com os pincéis disponíveis no Photoshop ou até mesmo que podem ser baixados na internet, tá? Existem vários pincéis aí na internet que podem ser baixados com diversos efeitos diferentes, como efeito de onda, de mar, de grama, de fumaça, de tudo aquilo que você precisa de repente compor em uma imagem, uma fotografia que de repente não tenha, né, e você queira criar essa composição, você pode fazer por meio de um pincel, tá? Aqui em cima eu tenho as propriedades de pincel, que na verdade são as mesmas da borracha, tá? A mesma configuração. E aí vai da criatividade aí que você tiver para você utilizar essa biblioteca tanto para pintar, né, através do pincel, quanto para apagar, tá? Com a borracha. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns modelos aqui que nós temos diferentes, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns moldes já de grama aqui, ó, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma cor verde. E aí vou clicar aqui, eu vou definir o tamanho, tá? Ó, tamanhozinho da grama. O Photoshop não está exibindo a grama aqui já antes de eu aplicar, às vezes acontece mesmo. E eu vou dar um clique para ver como é que fica, tá bem pequenininho, eu vou aumentar ela. Agora ela apareceu, tá vendo? Olha lá. Então esse é o efeito da grama. Você pode, se você clicar e pressionar, ó, você pode aplicar várias vezes a grama aí na tela, tá vendo? Nós temos também outros efeitos, ó, a folha, por exemplo. As folhas, as gramas. Vou ter que aumentar. Olha lá. Então existem vários formatos e tipos de pincéis no Photoshop, tá? Então, eu tenho esse efeito aqui também. Então eu tenho vários já que o próprio Photoshop me disponibiliza. E eu tenho muitos pincéis que eu posso fazer o download aí na internet, o que é bem interessante, tá? Um site muito utilizado aí pelos designers para baixar, no caso, os pincéis como esse e outros, é um site chamado Brushizy. Brushizy, tá? É bem interessante o site, eu recomendo aí que vocês, quando puderem, deem uma olhada nesse site. E numa outra oportunidade nós fazemos o download aqui, até mesmo alguns testes, tá? Para vocês verem aqui como funcionam os brushes baixados na internet. Não tem muito mistério para fazer o download, mas em uma próxima oportunidade eu vou baixar alguns modelos no Brush e vou mostrar para vocês aqui a instalação, que é bem simples, tá, pessoal? Porém, os brushes fazem parte aí da criação
de novas artes e composições, porque é uma ferramenta bem criativa e que pode ajudar bastante aí na elaboração de uma arte. Outra ferramenta que pode nos ajudar bastante aí na elaboração de uma arte é o gradiente, tá? Eu vou criar um novo arquivo do mesmo tipo, tá? Não vou alterar nada, só aqui a medida para centímetros. E o gradiente nada mais é do que o degradê que nós vimos em Illustrator, que vai possibilitar que a gente aplique vários tons de cores em uma só aplicação de cor aí no nosso documento, tá? Então eu vou vir aqui no balde de tinta, ó, pressionei em cima, Gradient Tool, e aqui em cima na barrinha eu já tenho alguns modelos pré-definidos de gradiente, ó. Vou escolher um de exemplo e para fazer a aplicação é bem simples, é só clicar, arrastar para definir o tamanho do efeito e soltar. Olha lá, tá lá feito o efeito do gradiente. Tá? Aqui eu posso escolher o tipo de gradiente que eu desejo. Eu tenho aqui ó, o radial que é o círculozinho, formato de raio, linear que é o formato de linha, esse é o radial, diamante, refletido, esse aqui é o diamante, esse aqui é o angular, isso, angular, tá? Gradiente angular. Vocês podem ver aqui. Quanto mais você arrasta, maior é o efeito. Quanto menos você arrasta, fica menorzinho o efeito, como vocês podem ver aí no exemplo, ok, gente? Para que você possa customizar aí o seu gradiente, você vai clicar na barrinha e aqui ó, você tem como mudar as cores do efeito, tá? E o tipo de o modelo que você deseja. Então, digamos que eu queira me basear nesse modelo e aqui eu escolho as cores, tá? Qualquer um dos modelos, tá? Ó, posso me basear pelo básico, que é esse aqui, ó, do preto ao branco. E aqui eu posso alterar a cor, ó, dois cliques para escolher a cor. Escolho a cor, ok. E aqui eu escolho a cor também do ok, ó. Clicou, arrastou, soltou. Tá lá o efeito com as novas cores, tá? Caso você queira adicionar mais agulhas para o gradiente, é só você clicar na barra, tá? Na área vazia da barra, ele vai aplicar a mesma cor, você altera dando dois cliques e define uma cor nova, tá? E assim por diante, ok, gente? Querendo remover é só arrastar a agulhinha para baixo, certo, pessoal? Muito simples e tranquilo aí trabalhar com gradiente no Illustrator. Ou melhor, no Photoshop nesse caso, né? Estamos no Photoshop, vimos ele no Illustrator, e recapitulando um pouquinho no Photoshop, porque é uma ferramenta muito útil e eu considero até mais fácil trabalhar com ele no Photoshop até mesmo. Bem, pessoal, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Na próxima aula nós vamos aí utilizar essas ferramentas e outras para criarmos aí uma nova composição, com certeza bem interessante, com bastante recursos aí que nós aprendemos em aula, tá bom, gente? Agradeço a atenção de vocês, espero vocês na próxima aula. Até lá, tchau, tchau, um abraço e até a próxima.